Senhor, a rapariga em palco, aquela de quem estão todos a rir, é a sua filha. Despedaça a equipa toda. Estarei aí em 10 minutos. Tu nem sabes quem é o teu pai, e estás para aí a cantar. Para de fingir que tens voz nesta competição. A voz do produtor ecoou cortante enquanto ralhava com uma miúda chamada Eloá, que estava em palco com um vestido desbotado e um microfone velho e riscado na mão. A plateia rebentou a rir. Metam-na no fim para alívio cômico. Vai ficar viral, acrescentou o realizador, enquanto as outras crianças a imitavam e troçavam. Do outro lado da cidade, uma chamada urgente interrompeu o silêncio de um escritório no topo de um arranha-céus executivo. Senhor, encontramos a sua filha. Sem hesitar, o magnata da tecnologia Donato Valerica levantou-se da sua cadeira de couro. Despede a equipa toda. Estarei lá em 10 minutos. Nessa noite, o silêncio pairava sobre a Penthouse, na torre vista do céu, sede das indústrias VTEC, um conglomerado tecnológico global com sede em Lisboa. Donato Dom Valerica ficou no seu gabinete de paredes de vidro, a olhar o horizonte iluminado, com uma cerveja fria na mão, mas a solidão era mais fria ainda. Para o mundo, Donato era um empreendedor visionário, rico, estoico, intocável. Mas por trás das manchetes cintilantes e dos negócios de milhões, guardava uma ferida que sucesso nenhum curava. Aos 38 anos, lançara inúmeros projetos e expandira-se pelo mundo. E, no entanto, na gaveta da secretária, escondida sob contratos e relatórios de ações, havia uma única fotografia. Uma jovem chamada Miriam. Miriam fora o seu primeiro amor, quando ele era apenas o Nuno, estudante de engenharia numa cidade tranquila do sul. A história deles não terminara com um adeus, mas com um vazio. Sem despedida, sem fecho. Apenas silêncio. Senhor, a apresentação aos investidores terminou, disse o seu assistente, Luiz, entrando em silêncio. 6 milhões comprometidos. Querem que vá ao brinde. Dom limitou-se a acenar. Tratas tu. Preciso de silêncio. Está tudo bem, senhor? Perguntou Luiz, com o olhar pousado na fotografia antiga de Miriam. Alguma vez te perguntaste se tinhas um filho e não sabias onde estava? A voz de Dom tremeu ligeiramente. Luiz ficou surpreendido. Um filho, senhor? Não sei, murmurou Dom, aproximando-se da janela do chão ao teto. Mas às vezes, nos meus sonhos, ouço a voz de uma menina. Chama-me pai. E quando acordo, lembro-me de que não tenho filhos. Ou terei. Talvez sejam fantasmas do passado, respondeu Luiz com doçura. Dom não respondeu, mas, no fundo do peito, sabia que havia uma parte da sua vida por procurar, não reconhecida. Na manhã seguinte, à porta fechada, Dom reuniu-se com um dos detetives privados mais conceituados do país. Quero que encontre esta mulher, disse, empurrando a fotografia de Miriam pelo tampo da mesa. Quero saber se está viva, se teve um filho. Meu filho. Isto foi há muito tempo, senhor. Se ela se manteve fora do radar, será difícil segui-la. Não te pago para me dizeres que é difícil, cortou Dom. Pago-te para a encontrares, custe o que custar. E assim começou a busca. Numa noite tardia, a ver excertos de programas de crianças a cantar, Dom tropeçou num vídeo viral. Uma menina magra, num vestido roto, cantava ao lado de um carrossel. A voz trêmula e desafinada, mas estranhamente comovente. A canção atravessava as risadas ao fundo e atingia qualquer coisa no peito de Dom. Luiz! Chamou seco. O assistente acorreu. Descobre tudo sobre esta menina. Nome, morada, quem filmou o vídeo, de que programa é. Luiz examinou a gravação. Ela vem de uma casa de acolhimento. Isto foi filmado numa audição para um reality show local. Mãe falecida, sem registros do pai. O coração de Dom retorceu-se. Sem nome? Usa Eloá Salvador. Dom levou a mão à testa.
Eloá. Na mente surgiu-lhe uma memória antiga. Miriam, 5 anos após a separação silenciosa, do outro lado da rua, num vestido de grávida cor-de-rosa. Ele não se aproximara. Cobardia. Se for minha, sussurrou. Como é que enfrento isto agora? O silêncio voltou ao gabinete, mas, desta vez, trazia o peso do arrependimento. Entretanto, sob o sol inclemente de um parque de diversões degradado numa pequena cidade do interior de Portugal, uma menina chamada Eloá estava sentada sozinha junto a uma fonte partida. Apertava um pequeno recipiente de plástico com sobras de frango do jantar anterior. Tinha 11 anos, pequena para a idade, cabelo encaracolado e olhos grandes que nunca deixavam de procurar esperança. Família, alguém que se importasse. Eloá, despacha-te ou perdemos o algodão doce grátis, gritou outro miúdo da casa de acolhimento. Mas Eloá ficou quieta, de olhos presos a um palco improvisado, onde um quiosque oferecia karaoke infantil. Nas mãos, um cancioneiro gasto, a única coisa deixada pela mãe falecida, Miriam. Ela disse que se eu cantar com o coração, sussurrou para si, passando o dedo pelas letras manuscritas. Ela vai ouvir-me no vento. De longe, a cuidadora da casa de acolhimento observava. Aquela miúda é sempre calada, disse a outra funcionária. Tem sempre aquele caderno velho com ela. Canta sozinha, mesmo com a voz a tremer. E desafina, murmurou a outra. Não admira que gozem com ela. Eloá avançou timidamente para o quiosque. Outras crianças já estavam na fila, bem vestidas, rodeadas de pais aplaudindo. Eloá não tinha ninguém, nem claque, nem palmas. Quando chegou a sua vez, ergueu-se devagar, segurando o microfone lascado com as mãos trêmulas. Que canção vais cantar, querida? Perguntou a funcionária. Entre nós, respondeu, quase inaudível. A faixa começou. Eloá falhou a primeira nota. O público infantil desatou a rir. Alguém gritou. Vai para casa! Um rapaz atirou. Voz de rã! Mas ela continuou a cantar entre lágrimas. Não de vergonha, mas de saudade. Saudade da mãe. Quando a canção acabou, ninguém aplaudiu. O silêncio não era de espanto. Era confusão, talvez pena. Depois, uma menina começou a bater palmas. Mais 2 seguiram, mas logo morreu. Eloá saiu do palco e voltou para a fonte, o cancioneiro encharcado de lágrimas. Nessa noite, de volta à casa de acolhimento, as crianças gozam-na. Foste cantar outra vez, Eloá? Continuas a soar a lata velha, troçou Karina. A tua atuação foi digna de viral, disse Eduardo. Outra riu. Dás para número de comédia. Chega! Gritou a cuidadora. Mas a dignidade de Eloá já ficara feita em pedaços à mesa. Sozinha no quarto, Eloá abriu o cancioneiro da mãe. Na contracapa, em tinta esbatida, lia-se um bilhete escrito pela mão de Miriam. Uma voz do coração é sempre ouvida por Deus. Mãe, soluçou. Onde estás? Por que me deixaste? Eu valho mesmo nada neste mundo? A única resposta foi o silêncio. O único conforto, um ursinho de peluche esfiapado que a mãe lhe dera. Semanas passaram. Eloá voltou ao parque, não para cantar, apenas para se sentar e ver. Mas o destino tinha outros planos. Um homem com uma câmera DSLR aproximou-se. Menina, posso filmar-te a cantar para um projeto em que estamos a trabalhar? Eloá hesitou. Está bem, mas eu não sou assim tão boa. Enquanto o homem montava a câmera, Eloá posicionou-se ao lado do carrossel enferrujado. Inspirou fundo e começou a cantar Único Tesouro. A voz tremia, fora do tom, mas cada verso carregava a emoção crua. Sem ela saber, o homem era assistente de produção de um reality show de baixo orçamento, à procura de números cômicos para a nova temporada. De manhã, o vídeo estava viral. Menina sem pai canta no passeio, entre o cringe e o choro.
Comentários choveram. Canta como um gato a morrer, mas tenho pena. Ponham-na no Miúdos com talento LOL. Isto é ouro. Estou a rir e a chorar ao mesmo tempo. Mas Eloá não ligou aos comentários. Só uma coisa importava. Talvez a mãe a tivesse ouvido, nem que fosse no vento. Jackpot! Gritou Caio Ribeiro, produtor do Miúdos com Talento, ao ver o vídeo. Nele, Eloá cantava junto ao carrossel, com o vestido gasto, a voz trêmula e as faces riscadas de lágrimas. O que é isso, chefe? Perguntou Mara, a sua assistente, com 2 cafés na mão. Vê esta miúda. Ouro cômico. É a nossa wild card. Sem pai, voz rachada, drama total, lágrimas e gargalhadas. Ato perfeito para fechar o piloto. Talvez ela tenha mesmo talento, murmurou Mara. Mara, não precisamos de talento. Precisamos de audiências. Miúdos desafinados dão viral. Mete piano triste. Slow motion. Estamos feitos. Agarrou no marcador e escreveu no quadro de alinhamento. Eloá Salvador, para rir. Na casa de acolhimento, Eloá percorria a secção de comentários num telemóvel emprestado pela cuidadora, Dona Violeta. Parece um gato atropelado. Sem pai, sem voz, e eu a chorar de rir. Mordeu o lábio e engoliu a dor. Depois pousou a mão na nota da mãe no cancioneiro. Mesmo que o mundo não aplauda, lembra-te, Deus está sempre a ouvir. Momentos depois, entrou a cuidadora com uma visitante, uma mulher elegante, de blazer, batom rosa e crachá, com o logótipo de um canal nacional. Eloá Salvador? Perguntou a mulher. Eloá levantou-se. Sim, senhora. Olá, sou a Carla, do Miúdos com Talento. Vimos o teu vídeo e queremos convidar-te para o programa. Algumas crianças da casa arfaram. Não pode ser. A Eloá vai à televisão. Mesmo que cante mal, já é famosa. Eloá, confusa, perguntou. Por que eu? Há tantas melhores. Carla forçou um sorriso. É isso que te torna especial. As pessoas gostam de ti. És autêntica. Tens história. És relatable. Além disso, se ganhares, há um prêmio em dinheiro. Pode ajudar a casa. No coração de Eloá, ecoaram as palavras da mãe. Canta com o coração. Talvez fosse a oportunidade de ser ouvida pelo mundo, pelo céu, ou talvez pelo pai verdadeiro. No estúdio era o caos. Luzes, câmaras, maquilhagem, tudo a fervilhar. No camarim, Eloá recebeu um fato apertado e antiquado. Desculpa, querida, é o que temos no teu tamanho, disse a assistente de guarda-roupa. Fica mais autêntico se pareceres. Coitadinha. Não há outra coisa? Eloá pediu, baixinho. Não. E não armes de diva, está bem? És alívio cômico, lembra-te. De cabeça baixa, no corredor, ouviu outros concorrentes a sussurrar. É a viral, não é? A voz de rã. Iá. Não sabia se havia de rir ou ter pena. Em silêncio, Eloá apertou o cancioneiro no bolso. Era a única coisa que a fazia sentir segura naquele mundo estranho. Na rege, Caio Ribeiro olhava o monitor com o ensaio de Eloá. Zoom a cara quando chorar, ordenou. Quero o plano tipo cachorro perdido num supermercado. Mara olhou-o, desconfortável. Chefe, está a explorar as emoções de uma criança. Emoção vem de Mara. Quanto mais dor, mais visualizações. Piano dramático, lágrimas em câmara lenta, corta para a plateia a conter o riso. Depois do ensaio, Eloá seguiu em silêncio na carrinha. Carla escrevia mensagens ao lado. Dona Carla, por que me pôs no programa se eu não tenho talento a sério? Carla suspendeu a escrita. Querida, talento é subjetivo. Segue as nossas indicações e ganhas exposição. Não faças perguntas. Agora fazes parte do programa. Eloá virou-se para a janela, a olhar as luzes da cidade. Luzes que nunca tinham brilhado para o seu mundo. Dentro do peito, um temporal rodopiava. Incerteza, medo,
a sensação de algo enorme a aproximar-se. Bênção ou desastre? Não sabia. Do outro lado da cidade, Donato Valérica viu as notícias da noite. Passou um teaser do Miúdos com Talento. Entre os destaques, a rapariga do carrossel, Eloá. Esta semana, conheçam a rapariga que não sabe quem é o pai, mas sabe apontar notas. Preparem-se para o momento viral do ano. Dom ergueu-se. O corpo gelou. Não era sonho, não era fantasma. A menina que assombrava as memórias estava na televisão. E atrás da câmara não havia gente que planeasse ajudá-la, mas explorá-la. A penthouse de Donato Valérica estava quieta, mas o coração trovejava. A cada segundo, o pulso acelerava enquanto olhava o ecrã. Lá estava, sob os holofotes do horário nobre, uma menina de vestido gasto, a voz trêmula, a tropeçar nas notas altas de Único Tesouro. Mas, por baixo da locução do apresentador, havia um som mais alto, um silêncio, um grito que só Dom ouvia. É a tua filha. O telefone tocou. Era Francisco, consultor e confidente de longa data. Donato, disse, urgente. Há algo que precisa de saber. Diz. Rastreamos a menina do vídeo viral. Eloá Salvador. Senhor, é sua filha. Dom agarrou a beira da secretária, os joelhos cederam. O que disseste? Segundo os documentos da casa de acolhimento, ela é filha de Miriam Salvador, a mulher que o senhor amou, confirmado por cartas antigas e pela certidão de nascimento. Francisco respirou fundo, a voz mais pesada. E o pior, senhor, inscreveram-na propositadamente no concurso para ser humilhada. Dom nada disse. Voltou a ver o clipe. Para o mundo, ela era piada. Um punchline. Para ele, um espelho. Os seus olhos noutro rosto, a sua dor, o seu medo. Onde está agora? Perguntou, a mão a cerrar o telefone. Em direto, Estúdio 5 na Rede 8. Estão a gravar o piloto. Vai atuar no fim, como alívio cômico. Precisa de ver isto. Uma raiva incandescente explodiu em Dom. Não esperou mais palavra. Sem despedidas, agarrou o casaco, pousou o telefone e gritou. Despedem-se todos, estarei aí em 10 minutos. A conduzir pelas ruas escuras num SUV preto, Dom ouviu um áudio clandestino dos bastidores, enviado pelo agente infiltrado de Francisco. Nem sabes quem é o teu pai e vens cantar? Troçou o produtor. Risos. Metam-na no fim para rirem. Façam viral. Depois, uma voz suave e chorosa. Eu não queria, só queria que a minha mãe me ouvisse, mesmo que já não esteja. Dom fechou os olhos, os punhos cerrados. Que monstros transformam a própria filha em piada? Murmurou, a engolir lágrimas. No estúdio, a maquilhagem de Eloá estava quase feita. Brilhos nas faces, look de coitadinha mas fofinha. Pronta, querida? Perguntou a estilista. Eloá acenou, mas por dentro não tinha certeza. Aquele palco não parecia um começo. Parecia o fim de qualquer coisa sem nome. Na sala de espera, Caio e Carla riam. Finalmente um número cômico para fechar em grande. Sorriu Caio. Tens a certeza de que ninguém a vai reconhecer como filha do Dom Valérica? Carla mordeu o lábio. Ninguém quer saber disso. O que interessa é ser engraçada. Respondeu Caio, frio. Momentos depois, Dom chegou ao estúdio. A segurança não o travou. Sou Donato Valérica. Estão a explorar a minha filha. Deixem-me entrar ou fecho esta estação. O pessoal recuou. Conduziram-no à sala VIP. No monitor, viu Eloá em palco, a agarrar o microfone gasto, os joelhos a tremer, pronta para um aplauso que não viria. Alguns na plateia estavam confusos, outros prontos a rir. Minha filha, sussurrou. Não precisava de teste de ADN, sem explicação. Pela primeira vez em anos, o coração bateu como o de um pai. E para os seus olhos, aquilo não era ato cômico. Era uma voz, uma memória, uma promessa e, acima de tudo,
uma filha encontrada. Na sala VIP dos estúdios da Rede 8, Donato não tirava os olhos do monitor. Ali, na luz do palco, estava Eloá, a mesma do vídeo viral. Agora, frente à câmera e a um auditório inteiro, sozinha. Sem pais a aplaudi-la, sem palmas, sem rede. As mãos tremiam ao segurar o microfone. Continuava a apertar o cancioneiro roto. Talvez o último pedaço da mãe. Nos bastidores, produtores e equipa observavam em apneia, à espera do momento em que ela quebrasse. Mas, para Dom, nada disso importava. Nem planos de câmara, nem audiências, nem formato. Apenas o olhar de Eloá. Os seus olhos, com a mesma tristeza que outrora ele carregara. Com todo o sucesso e prêmios, Dom nunca se sentira tão humano. "Não tens de provar nada, Eloá", sussurrou. Ao avançar para o centro do palco, o apresentador anunciou: "Concorrente número 12, Eloá Salvador." "Estás pronta, querida?" Eloá acenou, embora o medo ainda a apertasse. Mas, lá no fundo, ecoaram as palavras da mãe. "Mesmo que o mundo não bata palmas, Deus está a ouvir." Fechou os olhos. Ouviu o coração. Com a entrada da base, começou a primeira linha. A voz tremia. O medo ficou. Mas, verso a verso, cresceu. A canção da mãe, ergueu-se, como a falar ao céu. E a um pai que ainda não conhecia. Na sala VIP, Dom limpou as lágrimas. Não esperava chorar, mas a verdade atingira-o. Esta era a filha que ele não conhecera. A que não amparara na primeira queda. "Sou teu pai, Eloá", murmurou. Ninguém ouviu. "E nunca mais estará sozinha." Nos bastidores, esperavam que ela falhasse. Mas, para Dom, só havia uma coisa. Os olhos dela, iguais aos de Dom em criança. A forma, a mágoa, o peso do indizível. Apesar dos negócios globais, contratos e distinções, era a primeira vez que Dom se via em alguém. "Não tens de provar nada, Heloísa", sussurrou do assento, traído pelo velho diminutivo. As reações mudaram. Já ninguém ria. Ninguém esboçava sorrisos cínicos. Alguns choravam, outros emudeciam. Carla, a assistente de produção, mordeu o lábio, colada ao monitor. "Pensei que era para alívio cômico", sussurrou um câmara. "Já não sei", respondeu Carla, sem desviar o olhar. "Por que é que sinto mesmo alguma coisa?" Caio ficou mudo, encarou, inquieto. Quando Eloá terminou, passou um punhado de segundos em suspenso. Depois, um aplauso. Outro. Em seguida, o estúdio inteiro ergueu-se. Palminhas, ovações, gente a limpar os olhos. Eloá chorou também. Agora não de medo, mas por ser vista pela primeira vez. Na sala VIP, Dom não aguentou. Correu, tirou o crachá e disparou para o palco. Ninguém o travou. A equipa congelou. No monitor, Eloá voltava ao centro para a entrevista. "E agora, senhoras e senhores", disse o apresentador. "A menina que emocionou um estúdio inteiro, Eloá Salvador." Eloá sorriu, tímida, ainda cansada. "Elo, quem te inspira?" "A minha mãe", respondeu suave. "Mesmo não estando cá, quero que me ouça, nem que seja pelo vento." As lágrimas voltaram à plateia. Então Dom subiu ao palco, sem guião, sem plano. Foi direto ao microfone. "Eu sou o pai dela." Silêncio. Os olhos de Eloá abriram-se. Não reconhecia o homem à frente, mas os olhos eram iguais aos dela e aos da mãe. "Não o conheço", disse fraca. "Ainda não me conheces", respondeu Dom, com a voz a tremer. "Mas sou a razão de estares aqui. Quero reconstruir o que falhei em proteger." Eloá não respondeu. Correu para fora do palco. Cá fora, sentou-se junto à saída de emergência, a chorar, não de vergonha, mas por emoção esmagadora. Apertou o cancioneiro, a tentar fechar a porta de um coração que mantivera selado tanto tempo. Atrás dela, Dom ficou indeciso sobre se devia aproximar-se. Mas uma coisa estava clara.
nunca mais deixaria que chamassem a sua filha de piada. Ao lado da porta de emergência, Eloá estava sentada, a abraçar o cancioneiro, encharcado de lágrimas. Não acreditava no que acontecera. Um estranho invadira o palco a declarar ao país inteiro que era o seu pai. Parecia cena de novela, mas, desta vez, ela vivia-a. A noite estava fria, as palmas suadas, os pensamentos dispersos. Isto é um sonho? Sussurrou. Não sabia quem era o homem, mas algo não lhe saía da cabeça. Os olhos, iguais aos dela, iguais aos da mãe. Eloá! Uma voz grave e familiar cortou o silêncio. Donato Valérica saiu das sombras. No fato caro, o rosto já não mostrava poder, mas cansaço, o desgaste e nervosismo de quem procurou algo durante anos e, de repente, está diante da resposta. Não te conheço, disse Eloá, sem o fitar. Dom sabia que não seria fácil. Respirou fundo. Sei que é confuso. Não tenho o direito de aparecer assim. Eu não falo com estranhos, cortou ela. Muito menos com quem finge ser pai. Dom estremeceu. Doeu, mas sabia que merecia. Não estou a fingir, disse. És minha filha, Eloá. És filha da Miriam. Eloá lançou-lhe um olhar. Como sabes o nome da minha mãe? Porque a amei, há muito tempo, mas forçaram-nos a separar. A minha família magoou-a, expulsaram-na da minha vida. Nunca mais a vi. Uma noite vi um vídeo teu a cantar Único Tesouro, e os teus olhos eram os dela, eram os meus. E agora? Gritou ela. Se és meu pai, onde estavas quando a mãe me deixou? Onde estavas quando a enterraram sem família? Onde estavas quando me chamavam sem pai, na casa de acolhimento? Dom não conteve as lágrimas. Diante daquela criança, já não era CEO. Era apenas um homem, um pai que falhara. Não estava porque não sabia que existias. Se soubesse, teria procurado. Nunca teria parado. E agora que sei, não vou embora. Eloá ergueu-se e virou-lhe as costas. Tarde demais. Não preciso de ti. Dom quis correr atrás e explicar mais, mas havia um muro. Um muro que não se derruba numa noite. No dia seguinte, o incidente estava viral. CEO Donato Valérica reivindica filha em direto. Quem é Eloá Salvador? Drama real em talent show. Enquanto o público fervia, Eloá ficou no quarto na casa de acolhimento. Não saiu, não comeu. Agarrou uma fotografia desbotada onde aparecia com a mãe, a cantar diante de um pequeno altar de uma casa que já não existia. Cá embaixo, Dom estava ao portão com um cesto de fruta, brinquedos e material escolar, mas não o deixaram entrar. Ela não quer falar, disse a cuidadora. Esteve no quarto o dia todo. Também deitou fora a sua carta. Dom acenou. Está bem, volto amanhã, e no dia a seguir, e no outro, até ela estar pronta. Nessa noite, Eloá falou com os irmãos de acolhimento. Começou baixo, depois abriu o coração. Por quê, quando finalmente estou bem, aparece alguém para desarrumar tudo? Até a minha paz ele quer levar. Espero que ele esteja a dizer a verdade, disse Karina, a mais velha. Porque se estiver, significa que há alguém lá fora que te ama, mesmo que ainda não o conheças. Nem toda a gente que aparece é real, respondeu Eloá. Toda a gente que entrou na minha vida foi-se embora. O silêncio caiu. Eloá adormeceu a chorar, sem saber que uma câmara CCTV da agência local, no exterior, continuava a funcionar, e o áudio também. No escritório, Dom viu as imagens, não para espiar, mas para compreender, e ouviu as palavras que lhe partiram o coração. Toda a gente que entrou na minha vida foi-se embora. Dom levantou-se, sem palavras, sem explicação, só dor. Mas uma certeza, não iria embora, não desistiria. Não era o fim da história, era o começo. Dias passaram e Eloá fechou o mundo. Mais calada, mais distante. Passava as horas sozinha,
com o cancioneiro aberto apenas na página com a letra da mãe. Já não cantava. As letras eram espinhos no peito. Eloá, o jantar está na mesa, chamou a mãe de acolhimento. Não tenho fome, respondeu da porta fechada. Em vez de comer, sentou-se à janela, a olhar o céu. Um peso no peito como uma trovoada que não cai, só revolve por dentro. Por que anda tão mal disposta? Cochicharam os outros. Talvez porque aquele homem continua a vir, a dizer que é o pai, respondeu Karina. Ela não consegue aceitar. Eu ficava radiante se fosse comigo, disse outra. CEO rico e famoso, tomara que seja verdade. Nem todos os pais ricos sabem amar, disse a voz de Eloá, da escada, com o ursinho velho na mão. Sabem quanto esperei? Quantas vezes perguntei ao céu onde estava o meu pai? Quantas promessas de adoção me fizeram para depois todos irem embora? Calaram-se. Não havia resposta. Só porque alguém diz que é meu pai, não quer dizer que eu deva acreditar. O amor não se diz, prova-se. E o que ele provou foi como é bom desarrumar a minha vida. No escritório de Dom, os presentes continuavam a chegar diariamente. Livros, um cancioneiro novo, sapatos, comida, cadernos com o nome Eloá. Nenhum foi aceite. A casa devolveu-os. Senhor, disse Luiz, o assistente de sempre. Talvez ela precise de espaço. Não vou embora, Luiz, respondeu Don. Ela tem todo o direito de estar zangada, mas não posso aceitar que viva a pensar que sou só mais uma ferida. E então, qual é o plano? Ouvir. Esse é o plano. Não me aproximo para falar. Aproximo-me para escutar. Numa tarde, Eloá atravessou o quintal da casa. Parou no baloiço enferrujado. Sentou-se, olhou o céu e abriu o cancioneiro. Em voz baixa, leu uma nota manuscrita da mãe. Se algum dia eu for embora, não tenhas medo de amar. Nem todos os que chegam partem. Virá alguém que fica. Procura o teu pai, Eloá. Ele é um homem bom. Não nos deixou. Foi obrigado. Talvez agora te escolha. As lágrimas subiram. Os lábios tremeram. Fechou o caderno. Como acredito nisso, mãe? Sussurrou. Se toda a gente que chegou, partiu. Não muito longe, Dom estava no carro. Não saiu. Olhou Eloá pela janela. Nos olhos dela, viu uma dor onde as palavras não chegavam. Percebeu que a raiva não era birra, era proteção. A fortaleza de uma criança erguida de promessas partidas. No dia seguinte, Don lhe voltou à casa. Desta vez, sem presentes caros. Apenas uma fotografia gasta. Miriam grávida, a sorrir com as mãos na barriga. No verso, uma nota. Eloá, minha filha, espero que um dia conheças o homem que amei. Herdaste os olhos dele. Entrega-lhe isto, por favor. Disse Dom à mãe de acolhimento. Não a obrigue a falar. Talvez ela leia. Nessa noite, Eloá desdobrou a nota. Segurou a fotografia com mãos trêmulas, a ler as palavras no verso. O tempo suspendeu-se. Mãe, sussurrou. Tu sabias? Passou os dedos pela face de Miriam na imagem. As memórias voltaram. O pequeno altar, as canções, as gargalhadas na chuva, as histórias sussurradas. Se a mãe disse, devia acreditar? Na manhã seguinte, pela primeira vez, Eloá aproximou-se da cuidadora. Dona Violeta, posso sair um bocado? Para onde, querida? Ao parque. Preciso de pensar. Está bem, tem cuidado. Eloá caminhou até ao lugar onde tinha sido filmado o primeiro vídeo, ao pé do carrossel. Sentou-se no mesmo banco, com o cancioneiro e a foto da mãe. E viu-o, Dom, num banco próximo, sem seguranças, sem presentes. Apenas um homem com uma guitarra simples. Ninguém se mexeu. Olharam-se. Nas lágrimas contidas, os muros começaram a ceder. Um bocadinho. Num banco, Eloá. No outro, Donato Valérica. Dois estranhos, duas metades, sem palavras, mas com silêncio suficiente para dizer: estamos dispostos a ouvir.
Eloá apertou a foto da mãe. Dom dedilhou, suave. Uma melodia leve flutuou no ar. Familiar, reconfortante. É a canção de embalar da minha mãe, sussurrou Eloá. Dom olhou-a, surpreendido. Sim, ela ensinou-ma antes de partir, antes de nos arrancarem um ao outro. Pela primeira vez, Eloá sentou-se ao lado dele. Não era aceitação total, era um começo. Espaço bastante para contar a história enterrada. Eu não sabia que ela estava grávida, começou Dom. Pensei que tinha simplesmente desaparecido. A verdade é que a forçaram a desaparecer da minha vida. Quem a forçou? Perguntou Eloá. A minha família, sobretudo o meu pai, Guilherme Valérica. Tradicional, orgulhoso. Não aceitava que eu amasse alguém fora do círculo. Chamou Miriam de lixo. Os olhos de Dom encheram-se. Quando souberam que estava grávida, enviaram pessoas. Ameaçaram-na, tentaram comprar, assustar. Ela resistiu. Amava-me, lutou por nós. A voz quebrou. Uma noite, eu estava fora do país. O meu pai confrontou-a, gritou, insultou. Ela teve medo por mim e foi-se embora. Eloá calou-se, sem saber se sentia raiva, pena, tristeza. Por que não a procuraste? Procurei. Anos, nome certo, terra certa. Quando acertei, parou. Já tinha partido. Nunca mais falei com ela. Nunca pedi desculpa. Nunca a abracei outra vez. As lágrimas de Eloá correram. Sabes, todos os dias pensei que, se tivesse sido mais corajoso e enfrentado o meu pai, teríamos tido uma vida juntos. Tu, eu e ela. Eu achava que nos tinhas abandonado, sussurrou Eloá. Perguntei tantas vezes, por que é que não tenho pai? A mãe respondia sempre, o teu pai não nos deixou, simplesmente não o deixaram escolher-nos. Dom engoliu a emoção. Desculpa. O desculpa não desfaz o que perdi, mas deixa-me tentar. Tarde, sim, mas tentar. Nessa noite, a caminho de casa, Eloá ia estranhamente calma. Algo mudara. Uma parte escondida ganhara luz. Na casa, Dona Violeta chamou-a. Querida, chegou uma carta para ti. Eloá abriu o envelope com cuidado. Dentro, um caderno pequeno. Na primeira página, para a Eloá, da mãe. Era um diário que Miriam escrevera na gravidez. Registro de medos, esperanças e, acima de tudo, amor. Numa página, se eu morrer, procura o teu pai. Ele é bom. Não nos deixou de propósito. Não o deixaram. Talvez agora te escolha. Eloá chorou. As palavras da mãe ecoavam no peito. Está segura. No dia seguinte, no escritório, Luiz entrou a correr. Senhor, a Eloá está aqui. Dom levantou-se de imediato e saiu da secretária. No átrio, ela esperava, com o diário na mão. Eloá não falou logo. Depois, acenou devagar e respirou fundo. Quero conhecer-te. Ainda não estou pronta para te chamar pai, mas quero tentar. Os olhos de Dom brilharam, entre choro e riso. Obrigado. Obrigado, querida. Eu não estou habituada a ter pai, disse Eloá, com um sorriso tímido. Mas talvez venha a habituar-me. Dom caminhou até ela. Não a abraçou, não lhe pegou na mão. Deixou-a conduzir. E pela primeira vez, o que importava não eram negócios nem contratos milionários. Era uma palavra da filha. Tentar. O estúdio do Miúdos com Talento fervilhava, semanas após o episódio polêmico. Mas tudo mudara. Caio Ribeiro fora afastado. A estação removê-lo-a pela má conduta com os concorrentes. Uma nova equipa tomou conta. O foco deixou de ser a troça, passou a ser inspiração. Preparar a atuação da Eloá Salvador, chamou o diretor de cena. Sem edição, é o regresso dela. Nos bastidores, Eloá estava serena. Já não era a criança humilhada. Nas mãos, o cancioneiro. Agora com capa nova, presente do pai, Dom. Na capa, lia-se:
Em cada página da tua canção, ouço o teu coração. Eloá sorriu ao de leve. Havia nervos, sim, mas não por medo do ridículo. Não estava a esconder-se. Ia mostrar quem era. Pronta, Eloá? Perguntou o apresentador. Ela acenou. Sim. No estúdio, a plateia enchia todos os lugares. Equipas de TV, jornalistas, fãs e figuras públicas queriam ouvir a rapariga tornada símbolo nacional de coragem. Na terceira fila, sentava-se Dawn, sem camarote VIP, sem tratamento especial, só mais um fã orgulhoso. O foco acendeu. Eloá entrou, num vestido branco simples, sem maquilhagem, sem artifício, só ela. Eis a Eloá Salvador, anunciou o apresentador. A rapariga em tempos alvo de risos, hoje erguida com força e coração. O estúdio calou. O piano soou. A voz já não tremia. Não era perfeita, nem precisava. Cada palavra vinha cheia de emoção. Cada nota levava a memória da mãe. Cada harmonia ecoava feridas que começavam a sarar. A plateia chorava. Até os jurados, antes distantes, estavam em reverência. Ninguém podia chamá-la de piada. Ninguém podia dizer que era alívio cômico. Tornara-se a voz de todas as crianças que ousam erguer-se perante a vergonha. No final, Eloá olhou para Dawn e, pela primeira vez, sorriu-lhe. O público levantou-se num aplauso estrondoso. Bravo! És incrível, Eloá! Amamos-te! A menina ficou ao centro, com lágrimas, não de medo, mas de triunfo. Momentos depois, o vídeo da atuação explodiu online. Hashtags por todo o lado. Só único tesouro. Devir ao herói. A filha da nação. Reações inundaram o YouTube. Telejornais elogiaram a coragem. Influenciadores deram apoio. Até críticos antigos pediram desculpa. No gabinete da nova direção do Miúdos com Talento, a equipa reuniu-se. Nunca mais usaremos a dor de uma criança para audiências, disse o novo produtor. Por causa da Eloá, lembramos o que o programa deve ser. Não escárnio, mas inspiração. Nos bastidores, Dawn aproximou-se de Eloá. Sem buquê, sem gestos grandiosos. Um abraço simples. Foste magnífica, sussurrou. Tenho orgulho em ti, não só pela canção, mas porque és mais corajosa do que eu alguma vez fui. Eloá sorriu. Ainda não dissera pai, mas os olhos diziam tudo. Ele fazia parte da sua vida. Em casa, Eloá recebeu notícias inesperadas. A atuação tornara-se uma das mais vistas da história do programa, e recebeu uma carta do Ministério da Educação a oferecer-lhe bolsa integral para uma escola artística. Era o sonho da mãe, disse a Dawn, com a carta nas mãos. É o teu sonho também? Perguntou. É, então asseguro que realizas todos. Não vais fazê-lo sozinha. Estarei contigo em cada passo. No dia seguinte, numa entrevista de rádio, perguntaram: se tivesse de escolher uma canção como tema da sua vida? Ela sorriu. Há muitas, mas, se tivesse de escolher, seria uma canção ainda por escrever. A canção de uma rapariga ignorada, usada, troçada, que decidiu erguer-se. A canção de uma filha. O episódio seguinte do Miúdos com Talento já não era uma simples gravação. Era um evento nacional. Toda a gente sintonizada para ver não uma piada, mas um símbolo de força e esperança. O nome Eloá Salvador entrou em todas as casas. Mães choravam com a história. Crianças admiravam-na. Pais repensavam o valor da família. Eloá recebeu um segmento especial, não a concurso, mas de tributo. Uma atuação dedicada à mãe, à jornada e à redescoberta de si. Mas não era só ela com algo para dizer. Donato Valérica tinha um plano. Até então discreto, estava pronto para falar em público. No camarim, enquanto Eloá se preparava, havia luz nos seus olhos. Não fingia um sorriso para fugir a olhares. Tinha esperança real. Eloá, pronta? Perguntou o assistente de realização. Ela acenou. Pronta pela mãe e por mim.
Noutro ponto do estúdio, Dom afinava a decisão há muito preparada. Nas mãos, um documento. Declaração formal de paternidade. Assinara dias antes. Agora, não a reconhecia apenas no coração. Reclamava-a legalmente. Estou nervoso, disse Luiz, a ajustar-lhe o microfone. Isto não é uma apresentação, respondeu Dom. É a minha hipótese de fazer o que é certo. Fiquei calado demasiado tempo. É hora de falar. Acenderam-se as luzes. Senhoras e senhores, recebam a rapariga que todos aprendemos a amar. Eloá Salvador. Eloá entrou com um cancioneiro novo. Não o abriu já. Olhou a plateia, sorriu e pegou no microfone. Antes de cantar, quero agradecer a quem acreditou em mim, mesmo quando eu achava que não valia nada. Silêncio atento. Mas, acima de tudo, quero agradecer a quem me escolheu outra vez, depois de tanto tempo. Virou-se para a asa do palco. Dom estava ali, com um microfone. A plateia arfou. Murmúrios, surpresa, comoção. Dom entrou, pôs-se ao lado de Eloá e encarou a câmara. Para milhões, sou o CEO da Valérica Tech. Falo com imprensa, investidores, stakeholders. Hoje estou aqui como pai. Um pai que falhou, mas que está a tentar acertar. Olhou Eloá. Esta menina não é só minha filha no coração. A partir de hoje, é também minha filha, aos olhos da lei. Ergueu o documento com carimbo do tribunal. Meus concidadãos, sou Donato Valérica, e esta é a minha filha, Eloá Salvador. O público explodiu em aplausos. Alguns levantaram-se, outros gritaram: Orgulho! Amamos-te, Eloá! Eloá ficou imóvel. Depois sorriu. Não chorou. Abraçou Dom ali, perante a nação. A menina rejeitada pelo mundo foi abraçada pelo pai. Não às escondidas, não em silêncio, mas diante de todos. No dia seguinte, a imagem fez manchetes. CEO Donato Valérica apresenta filha em direto. Da humilhação viral ao abraço do pai, a história de Eloá Salvador. Nos comentários, todo o pai devia ser como o Dom. És incrível, Eloá. Inspiração pura. Chorei com a minha família toda. Aquele abraço foi tudo. Num corredor silencioso do estúdio, Dom e Eloá sentaram-se num banco, sem câmaras, sem público. Falta muita conversa, disse Dom. Não esperava que me aceitasses já, mas, desde hoje, em cada passo teu, eu estou. Eloá acenou. Ainda não te consigo chamar pai, não já. Talvez amanhã, ou depois. Mas, no meu coração, abri espaço para ti. Nada que valha a pena é fácil, respondeu Dom. Mas tudo o que vale a pena merece luta. Nesse momento, sem efeitos especiais, sem luz dramática, sem guião, apenas um pai e uma filha, feridos mas dispostos a recomeçar algo maior do que reconhecimento. Reconexão. Dias depois da revelação, Eloá voltou à casa de acolhimento. Não para ficar, mas para despedir-se. A casa estava calma, como se todos tivessem combinado não falar antes dela. Sem piadas, sem barulho, à espera. Levava o cancioneiro, uma mochila nova dada por Dom e um envelope apertado na mão. À entrada, Dona Violeta recebeu-a, suave. Eloá, disse com ternura. Eloá sorriu. Vim despedir-me, mas também quero ler algo. Foi até a mesa velha no centro da sala. Um a um, os outros miúdos apareceram. Carina, João, Bia e restantes. Sentaram-se, quietos, enquanto Eloá abria o envelope. A minha família, começou. Não sei explicar tudo o que aconteceu em poucas palavras. Foi tudo tão depressa. Num dia comíamos noodles instantâneos. No outro, eu chorava num palco enquanto um estranho dizia que era meu pai. Sei que esta mudança dói, mas quero que saibam, seja quem eu for agora, qualquer nome que me ponham, não esqueço esta casa. Carina limpou as lágrimas. João virou-se a esconder os olhos úmidos. Cada refeição em que a comida não chegava,
cada gargalhada à frente da ventoinha, cada noite a chorar no mesmo quarto, levo tudo comigo. E mais que tudo, quero dizer que ainda tenho medo. A voz tremeu. Tenho medo de que este novo mundo não me aceite. Tenho medo de vos deixar e não voltar. Tenho medo de acreditar que a minha família vai estar inteira, para depois cair outra vez. Mas, como a mãe escreveu, quando tiveres medo, é quando tens de tentar amar. Por isso estou aqui. Vou tentar amar, tentar confiar. Fechou a carta e pousou-a na mesa. Obrigada, Dona Violeta. Foi a primeira a ensinar-me a amar sem esperar nada. E obrigada a todos os meus irmãos. Mesmo quando discutíamos por causa da pasta de sandes, estiveram comigo em cada lágrima. Carina levantou-se e abraçou-a. João, Bia e os outros seguiram. Temos orgulho em ti, Eloá, sussurrou Carina. Por mais calada que fosses, agora és a voz de todos nós. Depois do jantar, Eloá foi ao pequeno jardim que ajudara a plantar. Sentou-se entre as plantas. A brisa soprou. Na brisa, ouviu a voz da mãe. Levantou os olhos. Entre a escuridão, algumas estrelas. Mãe, vou-me embora, sussurrou. Mas levo-te em cada canção, em cada passo, sempre que tiver medo. Na manhã seguinte, Dom chegou à casa. Não buzinou. Não apressou. Saiu do carro calmamente, com uma caixa pequena. Quando o portão abriu, Eloá apareceu. Blusa branca simples, um colar com clave de sol e uma mochila pequena. Pronta? Perguntou Dom. Pronta para tentar, respondeu ela. Dom entregou-lhe a caixa. Se não te importas, queria que levasse isto para a nossa nova casa. Eloá abriu. Dentro, uma caixinha de música enferrujada. Ao dar corda, soou uma canção de embalar, a mesma que Miriam lhe cantava em pequena. Era da tua mãe, disse Dom. Deu-ma na faculdade, levei-a em todas as viagens. Depois de ela partir, nunca mais a abri. Eloá apertou-a ao peito. Parecia abraçar a mãe de novo. Obrigada. No caminho para a moradia da família Valérica, em Cascais, quase não falaram. Mas o silêncio já não era pesado. Era compreensão e reconciliação. À chegada, alguns funcionários esperavam com sorrisos, uma faixa de boas-vindas e brinquedos personalizados com o nome dela. Eloá parou na ombreira. Por que é que isto me é estranho? Sussurrou. Porque nunca tiveste um lugar que fosse realmente teu, respondeu Dom. A partir de hoje, esta é a tua casa, não como convidada, como alguém que sempre pertenceu aqui. Pela primeira vez, Eloá voltou-se para ele, sorriu e disse, Clara. Obrigada, pai. Nessas duas palavras, caíram muros, medos e dúvidas. Dom sentiu o peso e a graça de ser pai. Na manhã seguinte, as manchetes da economia em choque. CEO das indústrias VTEC convoca conferência de imprensa surpresa. Pessoal ou corporativo? Os mídia inundaram o átrio e a sala de imprensa da torre VTEC. Sussurravam. Vai anunciar fusão? Vai demitir-se? É sobre a filha? No gabinete, Dom preparava-se com uma camisa branca simples, longe do fato por medida. Na secretária, o cancioneiro de Eloá, aberto na última página. Mesmo sendo CEO, pai, quero lembrar-te como o homem que nunca desistiu de mim. Dom sorriu, dor e gratidão. Respirou fundo, ajustou o microfone e caminhou para o palco. Ao entrar na sala, flashes. Senhor Dom, é sobre a filha? Vai demitir-se? A VTEC vai lançar nova marca? Ergueu a mão. Silêncio. Bom dia a todos. Sei que muitos querem saber por que convoquei esta conferência. Olhou para as câmaras, em direto para milhões. Conhecem-me como empresário. Gráficos, números, quotas. Hoje não venho como CEO, venho como pai. Como homem que aprende a enfrentar o que sempre fugiu. Pausa. A verdade é que, durante anos, enterrei perguntas que não queria responder. Atirei-me ao trabalho, ao sucesso, à expansão.
Por trás, havia uma menina que cantou num passeio e derrubou todos os muros que construí. Ninguém se mexeu. Eloá Salvador é minha filha. Não sabia que vivia. Perdi os primeiros passos, a primeira canção, as primeiras lágrimas. Agora, darei tudo de mim por cada passo que der daqui em diante. Clicou no comando. No ecrã, a foto. Ele e Eloá abraçados no palco, olhos rasos de água. A partir de hoje, doarei parte substancial dos meus rendimentos e das minhas ações pessoais na VTEC à Fundação Valérica, dedicada a apoiar crianças no sistema de acolhimento. A voz tremeu, firme. Se alguém tivesse dado oportunidade a Eloá mais cedo, se não tivesse sido troçada, ignorada, usada, talvez a tivesse encontrado mais depressa. Um repórter ergueu-se. Vai demitir-se, Sr. Don? Sorriso. Não, não me demito. Mas mudo a maneira de liderar. Deixo de liderar só para acionistas. Passo a liderar também para crianças como a minha filha, com sonhos, talento e o direito de serem ouvidas. Nessa noite, Don voltou à moradia. Na sala de música, encontrou Eloá ao piano. Ela tinha visto a conferência, em direto. Pai, disse a tocar uma nota. Ouvi tudo o que disseste. Dom sentou-se ao lado. Não sabia se conseguia dizer-te cara a cara, mas era tudo verdade. Obrigada, disse doce. Agora acredito que não me vais deixar. Dom sorriu. Posso ser CEO da VTEC, mas o título que mais estimo é Pai da Eloá. Riram. Eloá começou uma melodia suave, uma que a mãe ensinara. A mãe dizia: quando cantas, não cantes só da ferida, canta para curar os outros. E foi isso que fizeste, disse Don. Acordaste uma parte de mim que pensei perder. O passado não muda, mas o futuro construímo-lo juntos. Os dias seguiram, e o impacto da conferência cresceu. Doações inundaram a Fundação Valérica. A Segurança Social enviou carta de gratidão. Casas de acolhimento rurais receberam financiamento. E, notável, Eloá, antes alvo de troça, passou a ser convidada por escolas, TV e organizações para falar da experiência. Quero ser voz de quem não tem, disse numa entrevista. E quero que o mundo saiba que ser aceite não é só sangue, é defender alguém. No quarto, Eloá escreveu canções, não para provar talento, mas para as crianças a quem chamaram inúteis. E, por perto, Don, discreto, atento, presente, um antigo CEO a aprender a amar sem condições. Uma tarde, enquanto Don estava numa reunião virtual com o conselho da Valérica Tech, Eloá estava no chão do quarto, rodeada de lembranças enviadas por Dona Violeta. Numa caixa grande vieram roupas antigas, cadernos, desenhos, brinquedos, coisas que a confortaram nas noites vazias. Um item sobressaía: o ursinho. Ao abraçá-lo, sentiu algo estranho na costura das costas. Isto está diferente, sussurrou. Apanhou uma tesoura pequena. Com cuidado, abriu a costura. Lá dentro, um papel dobrado, fino, envelhecido, do tamanho da palma. Com as mãos a tremer, desdobrou. A minha filha, Eloá. Se estás a ler isto, já cresceste, e eu, talvez, não esteja ao teu lado. Desculpa, meu amor. Nunca quis deixar-te, mas há coisas mais fortes do que o amor. O medo, a crueldade, pessoas que não querem a nossa felicidade. Rezo para que um dia procures o teu pai. Donato é um bom homem. Não se afastou por não te amar. Foi parado. Foste criada em amor, não em mentira. E lembra-te, mesmo que eu parta, a tua voz será sempre a prova de que nunca te deixei de verdade. Eloá gelou. As lágrimas caíram. Apertou o ursinho. Era uma mensagem da mãe, não para o consolo do momento, mas para guiar quando mais precisasse. Não sabia se corria para Dom ou se ficava com a carta. No fim, levantou-se, desceu as escadas e entrou no escritório. Dom ergueu o olhar quando ela entrou, com o ursinho e a carta. Pai,
disse suave. Ele viu o rosto dela e preocupou-se. Estás bem? Encontrei isto. Entregou-lhe a carta. Ele leu devagar, cada linha a cortar fundo. Ao terminar, pousou gentilmente e olhou-a. Eu não sabia que ela deixou isto. Às vezes pergunto se me perdoou. Nesta carta, sinto que acreditou em mim. Eloá acenou. Ela disse que eras bom, que eu devia procurar-te. E tinha razão. Dom não aguentou. Levantou-se e abraçou-a com força. Obrigado por acreditares em mim, Eloá. E obrigado, Miriam, por me dares segunda oportunidade, mesmo já não estando aqui. Nessa noite, Dom aconchegou Eloá na cama, embora ela já fosse crescida para isso. Mas foi Eloá quem pediu. Pai, ficas aqui hoje? Não sei porquê, mas quero companhia. Claro, sorriu Dom. Não perdia isto por nada. Eloá deitou-se, o ursinho no peito. Dom sentou-se, com um livro de histórias. Nunca lhe lera uma história de dormir. Ao ler a última linha, mesmo quando não me vires, estarei sempre lá em cima a brilhar só para ti. Parece a mãe, sussurrou Eloá. Já não a vejo, mas sinto-a. Dom fez-lhe festas no cabelo. Enquanto eu viver, serei a voz da memória dela. De manhã, ao pequeno almoço, com cereais e o cancioneiro aberto, Dom perguntou. Já pensaste que canção vais fazer para a entrada de Wild Card na final? Eloá ficou um momento calada. Depois, olhou as páginas. Quero escrever a minha. Uma canção sobre como eu não sou uma piada. Trocaram olhares. Dom sorriu. Título poderoso. Queres ajuda na letra? Quero começar sozinha, respondeu. Mas gostava que a lesses quando estiver pronta. Combinado. Dom inclinou-se. Mesmo antes de escreveres a primeira linha, há algo que precisas de saber. Nunca foste uma piada. Nunca. E nesse pequeno almoço tranquilo, começaram a compor algo novo. Uma melodia de aceitação, cura e amor. Uma canção passada de mãe para filha e agora de filha para pai. O Estúdio 5 da Rede 8 fervilhava no Wild Card Showcase do Miúdos com Talento. Não era um episódio comum. Era a oportunidade de ex-concorrentes, muitos usados como encher chouriços, voltarem ao palco e provarem valor. Para Eloá, era a chance de não ser motivo de riso, mas de verdade. Nos bastidores, o ar pesava. Crianças choravam de nervos. Mães rezavam em silêncio. Treinadores disparavam instruções. Sorriso. Respira. Acerta a nota grande. Num canto, Eloá estava sozinha. Vestido azul simples, sem brilhos. Só ela. Ao lado, o cancioneiro e a folha com a letra da sua original. Eu não sou uma piada. Dom aproximou-se, discreto. Casaco e jeans, longe do traje de CEO. Pronta? Não sei, confessou, a segurar a folha contra o peito. Mas sei que quero fazê-lo. Lembra-te, querida, não tens de impressionar ninguém. Fala pela canção. Se for real, eles sentem. Eloá inspirou fundo. Pela mãe, pela minha família de acolhimento, por cada criança como eu. E pela menina que eu escondia. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador, a rapariga que foi alvo de risos e hoje é a voz da esperança. Eloá Salvador. A luz abriu. Um banco e um microfone ao centro, sem adereços, sem bailarinos, sem fogo. Só Eloá. Nas mãos, a voz e a verdade. Olhou a plateia. No brilho, viu Dom na primeira fila, a sorrir. Atrás, Dona Violeta e os irmãos de acolhimento com uma faixa. Já não está sozinha. As lágrimas vieram antes da música. Não recuou. Inspirou e começou. Riram quando cantei, porque diziam que a minha voz não era de palco. Perguntaram quem era o meu pai. E eu disse, não sei, mas tenho um sonho, cozido no escuro. E mesmo quando disseram que eu era uma piada, eu não sou uma piada. Tenho uma história que não ouviram. Cada nota de medo bate com uma coragem que não calam.
Eu não sou uma piada. Sou a voz das crianças abandonadas, troçadas, que escolheram acreditar, apesar de tudo. A plateia não se mexeu, não por indiferença, mas por espanto diante do peso e da beleza das palavras. Sem truques, sem açúcar, sentimento cru. Cada linha cortou fundo, cantou o medo, cantou a dor, cantou a raiva. E no fim de cada refrão, cantou a força de se abraçar a si mesma. Quando a última nota morreu, o silêncio ficou. 1 segundo. 2, 3. Depois, uma mulher levantou-se, aplaudiu. Outra seguiu. De pé, todo o público, a chorar, a gritar. Bravo, Eloá! Amamos-te! Obrigado pela tua canção. Os jurados também, em lágrimas. Um subiu ao palco, abraçou-a e chorou com ela. No meio do aplauso, Eloá olhou Dom. Ele não precisou falar. Os olhos disseram tudo. Orgulho, amor, reconhecimento. Nessa noite, com as estrelas a cobrir a cidade, Eloá deitou-se com o ursinho. No criado mudo, o cancioneiro, agora cheio de páginas suas. A atuação voltou a ser viral. Não por pena ou troça, mas porque a voz dela acordou algo. Mensagens inundaram o e-mail e as redes, geridas por Luiz e pela nova equipa da Fundação Valérica. Obrigada por nos dares coragem, Eloá. A minha filha canta a tua canção todas as noites. Fizeste-me voltar a acreditar no amor. Lembraste-me porque me tornei professora. Salvaste-me de desistir. Eloá ficou a olhar o teto. Mãe, a tua menina foi ouvida. De manhã, Dom entrou com um tabuleiro de pequeno almoço. Panquecas, morangos e leite quente. Cozinhaste? Riu Eloá. Vi um tutorial no YouTube. Piscou o olho. Ela riu. Não tem mau aspecto. Sabem melhor do que parecem, disse. Comeram em silêncio bom, entre risos. Simples, e por isso especial. Posso perguntar algo? Disse Dom, no fim. Claro. Queres ir à terra da tua mãe um dia? Os olhos de Eloá abriram-se. A sério? Já liguei à junta local. A casa já não existe, mas a árvore de que ela falava ainda lá está. Eloá sorriu, doce. Quero cantar lá. Só uma canção. Não para uma multidão. Para ela. Vamos no fim de semana, prometeu Dom. Chegado o fim de semana, Dom e Eloá viajaram a uma pequena vila no Minho, onde Miriam vivera em jovem. Um talhão simples junto à encosta, e como Dom dissera, um salgueiro alto permanecia. O sol descia, cor de âmbar. Eloá ficou debaixo da árvore. Na mão, a carta da mãe, dobrada, gasta. Colocou-a numa caixinha aos pés do tronco e recuou. Fechou os olhos e assobiou uma melodia sem nome, sem refrão, só sentimento. Dom sentou num banco próximo, a ouvir. O vento moveu os ramos, como se Miriam ali estivesse, a sorrir. Quando a última nota se apagou, Eloá sussurrou. Estou bem agora, mãe, estou segura. E pela primeira vez em muito tempo, acreditou. De volta à casa, Eloá retomou a vida. Escola, aulas de música, terapia semanal. Agora, sem câmaras a persegui-la, sem plateias a ditar o seu valor, sem o vazio a gritar respostas. Tinha família, cura e canção. Uma tarde, Dom recebeu telefonema dos produtores do Miúdos com Talento. Senhor, decidimos batizar esta temporada com o nome da Eloá. Como assim? Vamos lançar um novo formato, menos efeitos, mais história e coração. O episódio piloto chamar-se-á Não Sou Uma Piada, a história de Eloá Salvador. Dom olhou a filha na sala, a desenhar capas para o álbum de estreia. Ela já não precisa do holofote, disse. Mas, se ajudar outras crianças como ela, aceitamos. Vai inspirar milhões, respondeu o produtor. Dom desligou e aproximou-se. Querem dar o nome da temporada, a ti. Eloá piscou. Por quê? Porque a tua voz mudou qualquer coisa. Ela sorriu. Está bem.
mas só se eu ajudar a escrever a música de abertura. Combinado! Nessa noite, pai e filha, no sofá, partilhavam pipocas e reviam a primeira audição. Achas que a mãe nos vê? Perguntou Eloá. Dom olhou o teto. Acho que sim, e acho que está orgulhosa. Eloá encostou a cabeça ao ombro dele. Espero que esteja a rir também, porque agora sabem que eu nunca fui uma piada. O meu nome é Donato Valérica. Obrigado por verem esta história, trazida pelo Senhor. Esperança. Até a próxima.